Uma boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, a mais um evento do nosso grupo de estudos, Direitos Humanos e Grupos Vulneráveis. Todos os meses a gente se encontra para o debate de alguma temática envolvendo um grupo vulnerável. E nesse mês de setembro, nossa temática principal envolve as mulheres. Vamos debater os direitos, mas também as vulnerabilidades. Quero agradecer aqui a presença de todos que já chegaram. Avisar que nós tivemos aqui uma certa dificuldade com o link de inscrição, que se esgotou ontem, mas lembrar que estamos gravando o evento e que ele vai ficar disponível também no YouTube, como muitos depois também ficam tendo acesso a essa gravação. Então, claro que, inicialmente, a gente precisa saudar as nossas convidadas de hoje. Para isso, eu quero solicitar, então, que abram aí as câmeras, a Raíza Beira e a Sandra, e eu vou passar, então, a apresentá-las para que vocês as conheçam, principalmente, inicialmente, apenas para boa tarde, noite, né, de cada uma delas. Então, eu quero deixar aqui meu boa tarde, inicialmente, a Sandra Caldeira, assistente social e coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, CEAM, de Macaé. Boa tarde, Sandra. Obrigada mais uma vez pela sua presença por aqui. Obrigada, Fabiane. Obrigada a todas e todos, né, por oportunizar, assim, a gente está falando um pouco do nosso trabalho, né, de como a gente vem desenvolvendo aí as nossas atividades, as nossas ações, tá? Obrigada, querida. Obrigada, Sandra. Tenho uma grata possibilidade de, mais uma vez, contar com a participação de uma ex-aluna querida, que é a Raíza Beiro, advogada, residente agora jurídica do Programa de Pós-Graduação em Resolução de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Direito da UF de Macaé, especialista em Direito Eleitoral pela EBRAD. Muito obrigada, mais uma vez, Raíza, pela sua participação aqui nessa tarde e noite de hoje. Eu que agradeço, professora Fabiane. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui para ouvir a Sandra, para participar desse momento com vocês, também para falar um pouquinho e conhecer as pessoas que estão aqui envolvidas nesse grupo, para debater um assunto que é importante para a nossa educação de consciência crítica, né? Então, muito obrigada a você por ter me convidado, muito obrigada a todos pela presença, ainda que virtual, aqui para isso, né, hoje. É isso aí. Então, pessoal, deixa eu só explicar um pouco como que vai funcionar aqui a dinâmica do nosso evento, né? Para que todos, então, entendam. O grupo de estudos envolve, então, o debate da temática de modo bem informal, bem tranquilo, sem que a gente esteja aí uma palestra em que não haja intervenção. Pelo contrário, quem quiser intervir, levantar a mãozinha que está aí na tela do Google Meet, puder intervir, fazer perguntas, colocações, estejam à vontade, porque é assim que o grupo de estudos funciona, né? Realizando essas trocas, porque nós entendemos que juntos nós podemos crescer, podemos entender melhor, então, sobre essas vulnerabilidades e, efetivamente, possibilitar, então, um conhecimento melhor do direito na qual a gente está querendo aqui proteger, né? Então, estejam à vontade para se manifestar. A gente vai estar colocando aqui um link do formulário, o Daniel já vai, daqui a pouquinho, vai estar entrando aqui, vai colocar um link do formulário para que vocês se manifestem a respeito do evento, e no final nós vamos colocar também um link de presença, que vai confirmar a presença no evento. Então, sem mais delongas, eu quero mais uma vez já agradecendo aí ao Igor, que faz parte do projeto, ao João, à Larissa, né, Leonardo e Caroline, que já estão na sala. Inicialmente, lembrar vocês que as demais palestras estão no nosso YouTube, e vou deixar depois aqui a página também do YouTube, para que vocês acessem. Então, nós tivemos já a oportunidade de discutir outras temáticas importantíssimas, como racismo, minorias sexuais, crianças, adolescentes e jovens, né? O próprio debate envolvendo igualdade de direitos e direitos das minorias. Então, é importantíssimo que cada um, então, vá atrás desses vídeos, né? Assista quem perdeu, tenha a oportunidade, então, de crescer junto com nós, divulgando a página
e possibilitando, então, difundir essa proteção desses direitos em relação aos grupos vulneráveis. Para inicialmente a gente iniciar aqui os trabalhos, eu quero passar a palavra, então, para a Raíza. Raíza, mais uma vez, obrigada por sua participação. Tem aí o tempo que desejar para suas palavras iniciais. Depois a gente pode abrir aí para os questionamentos, mas, mais uma vez, quem quiser intervir ao meio da fala, é só levantar a mãozinha que a Raíza já passa também a palavra. Quem preferir também fazer por escrito via chat, também esteja à vontade. Raíza, a palavra está com você. Obrigada, professora Fabiane. Pessoal, uma ótima tarde para todos nós que vamos passar aqui esse tempinho juntos para conversar sobre esse assunto, né, que é direito e vulnerabilidade das mulheres. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente poder falar, como a professora Fabiane estava dizendo, quem quiser interagir, falar sobre o assunto, porque isso constrói socialmente uma consciência coletiva crítica. E a gente precisa produzir esse pensamento na nossa sociedade hoje, ainda mais quando a gente fala sobre mulheres. É interessante da gente observar que a gente não aceita muitas coisas que acontecem com esse grupo, né? Nós não aceitamos, mas as coisas, elas demoram muito para mudar. A gente vê que as coisas levam o seu tempo próprio, né? O tempo dos acontecimentos para mudar ao longo da história. Eu quero convidar vocês a mergulhar um pouquinho nessa história comigo, né? Mas antes dizer que nós devemos sim mudar as coisas que nós não podemos aceitar, né? E ainda que isso leve o tempo das coisas, a gente precisa iniciar esse processo. E existia um tempo em que as mulheres não eram tão vulneráveis assim como a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Porque não existia esse sistema de dominação. Então, houve períodos na história em que nós tivemos, sim, mulheres desenvolvendo um papel de destaque, né, no meio das suas tribos, dos seus grupos. Existia todo esse reconhecimento a essa potência que é ser mulher, geradora de vida, e também naquele contexto em que a gente não estava inserido numa sociedade de competição. Porque hoje existe a divisão do trabalho, foi um dos avanços, né? A divisão do trabalho entre homens e mulheres, um dos avanços. Eu não gosto dessa palavra para isso, porque não trouxe muitas coisas positivas como a palavra avanço nos remete a pensar. Sob o ponto de vista econômico, com certeza muitos avanços, mas a preço de muitas vulnerabilidades, né, para as mulheres que foram criadas a partir desse sistema de dominação, de divisão do trabalho, em que o homem saía para caçar, né? Então a mulher ficava ali em casa. E aí a gente observa que hoje as mulheres são até muito questionadas, né? Quando elas têm a escolha, querem exercer essa escolha de, por exemplo, não estar nesse ambiente de competitividade. Entende-se isso como algo tão positivo, um avanço tão maravilhoso na sociedade, a mulher exercer, né? Que é quando ela escolhe, ela também é sentenciada, né? Porque a gente vê que na nossa coletividade existem muitos juízes. Mas, enfim, nessa balança do direito aí, de vulnerabilidades e direitos referentes às mulheres, muita coisa, né? Muita coisa, como a gente vê uma renda, né, por trás, pano de fundo nessa situação. E uma das coisas que eu acho interessante da gente refletir aqui e pensar foram esses avanços, né? Esses avanços depois dessa estruturação, né, desse sistema de dominação e essas vulnerabilidades criadas que essas mulheres elas vão, através de muitas lutas, alcançar. E a gente tem alguns marcos muito importantes, que é, por exemplo, o direito das mulheres de votarem, né, e serem votadas. É algo que é muito interessante da gente refletir, da gente pensar. Também essa questão uma das coisas que me marcam bastante em relação a esses avanços é ter sido tirado, por exemplo, do Código Penal o termo mulher honesta, né? São coisas assim tão pequenas, tão singelas, que criam esse sistema de dominação sobre o que seria uma mulher, né? E uma mulher como se deseja dentro desse padrão da sociedade conservadora, né? Então, mulher honesta foi tirado do nosso Código Penal. Uma coisa realmente absurda, né? Da gente imaginar que isso pudesse continuar, mas isso foi uma coisa que aconteceu em 2005,
né? Em 2005, não faz tanto tempo assim. Então, a gente vê que essas mudanças, né, como, por exemplo, a falta de virgindade, ensejar, anulação de casamento, né? E a gente vê essas vulnerabilidades e essas modificações dentro da legislação trazendo um ambiente de segurança jurídica, de respeito, de dignidade da pessoa humana, de dignidade da mulher na sociedade. Em 1962, a gente teve na nossa legislação o Estatuto da Mulher Casada, que deferiu que a mulher não mais precisava da autorização do marido para trabalhar fora de casa, para receber herança, para comprar ou vender imóveis, para assinar documentos e até mesmo viajar. 1962. E se a gente parar para pensar no quanto essas coisas são básicas no tocante a direitos, né? É difícil a gente avançar para outros pontos ainda na nossa sociedade, infelizmente, quando a gente tenta debater o assunto como aborto, porque há um conservadorismo muito grande na sociedade. A gente precisa pensar como essa mulher ela é idealizada, né, na nossa sociedade. Porque não se quer discutir saúde pública, se quer discutir o que essa mulher faz ou deixa de fazer com o seu corpo. E com a sua vida, enfim, e com a sua liberdade. E isso é muito grave. Isso é muito grave, né? E isso são coisas que a gente não pode aceitar. E se a gente não pode aceitar, a gente precisa mudar. A gente sabe que leva um tempo. E uma das coisas que constrói muito isso é essa educação de consciência crítica, que a gente pode aqui hoje conversar, refletir e pensar, olha só como essas coisas eram, como essas coisas deixaram de ser, olha como esse movimento todo na nossa evolução, que também não é uma palavra que eu gosto muito, mas enfim, no tempo que transcorremos, que não é linear, quantas coisas que aconteceram e quantas transformações nesse período de tempo, né? Que pra gente, como a dinâmica da vida passa cada vez mais rápido, a gente toma alguma proporção a partir disso, a gente, né, faz um marco a partir disso, dessa valiosidade do tempo, da vida, né? E levando em consideração a valiosidade da vida, a vida sendo valorizada enquanto uma vida feminina, a vida de uma mulher, né? Mas quantas vezes mulheres aqui, eu gostaria de perguntar, que vocês interagissem aqui no chat, não se sentiram ofendidas ou até mesmo violentadas por palavras ou comportamentos pelo simples fato de ser mulher, né? De estar em uma situação de ser mulher. Menosprezadas ou superestimadas, porque tem todos esses lados, né? E isso nos atinge na nossa personalidade. E isso, muitas vezes, fere, né? Na maioria das vezes, é claro, fere a nossa individualidade, a nossa personalidade. É um dano a nosso ser pela nossa condição de ser mulher. E isso nós não podemos aceitar mais. E aí eu acho muito interessante que, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar e refletir, algumas pessoas falam, ao pensar sobre essas vulnerabilidades, e porque a lei é um privilégio, né? Ela cria privilégios e mantém privilégios, então, o porquê não dessas... de destruir legislações como essa, que levaram anos, enfim... As pessoas se perguntam por que as mulheres aceitam? Será que elas vão aceitar até quando? Será que essa nova geração vai mudar isso? É uma questão que, se um homem também não aceita, ele precisa incorporar esse mudar, né? O mudar. Eu vejo que tem muitos rapazes aqui, inclusive no começo entraram primeiro, né, os homens. Então, assim, se a gente olha de fora e pensa, poxa, como que uma mulher aceita isso? Será que ela aceita? Será que essa geração vai mudar? Será que essas mulheres vão mudar? Vão botar um ponto final nisso? É entender que esse sistema de dominação coloca o homem num lugar de superioridade, né? Justamente por aquela divisão do trabalho, em que o homem caçava e a mulher cuidava da casa. Então, a gente precisa olhar para trás e refletir, não, tudo sucedeu a partir disso. Então, essa sobreposição, o meu tempo é mais prestigiado, eu posso ter uma vida pública, e essa mulher não tem uma vida pública, só tem uma vida privada. Quantos anos na história? Não é você exatamente, mas você enquanto homem e enquanto grupo se movimentando no tempo dentro dessa sociedade. Então, você tem um papel, você pode simplesmente não aceitar mais também, junto com essas mulheres que não aceitam, e se comportar de maneira a expor de forma assertiva aos homens, né, que têm esse comportamento, que reproduzem esse sistema de dominação.
e que praticam violências contra as mulheres e que colocam os direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. Porque muitos direitos, como eu citei aqui, já foram alcançados, alguns com uma efetividade simples, mas significativa, como tirar o termo mulher honesta do código, ou outros que são realmente marcantes, como votar, poder ser votada, como, por exemplo, também estabelecer uma igualdade de salários ainda muito difícil hoje de se alcançar, mas, enfim, direitos que realmente são materiais, significativos e tal, ainda que todos esses direitos eles estejam aí, muitas práticas de homens, de grupos, de corporações, enfim, visam trazer a vulnerabilidade desses direitos, o ataque a esses direitos, a não observação a esses direitos. Então, se posicionar dentro de uma academia, dentro de uma atuação profissional, dentro da sua família, de forma a colocar limites a isso, sabe, expor esse seu pensamento, formar essa educação crítica, de consciência crítica a outras pessoas, ajudar na formação dessa consciência crítica, é transformar o nosso presente e o nosso futuro, entendeu? É trazer uma situação de equidade dentro de uma sociedade que se espera que possa ser de solidariedade, porque antes se existia um respeito, se vivia em harmonia. O sistema de dominação, ele também coloca uma desarmonia em relação do homem e da mulher com a natureza. Então, a gente vê que a gente precisa realmente entender de forma mais ampliada tudo o que se passa para perceber a vulnerabilidade de direitos, essa sobreposição de um versus o outro, né? Do homem sobre a mulher, do homem sobre a natureza. Esse sistema de dominação nos leva ao enfraquecimento do que há de mais verdadeiro na vida, né? E aí já emitindo até uma opinião minha aqui sobre isso, para que a gente possa estabelecer regras de convivência que sejam sadias, que sejam cumpridas, que sejam observadas, que sejam executáveis. Raíssa, então, tem até um comentário aqui no chat, 2 comentários, né? Eu vou passar a palavra, já que o João levantou a mão, eu vou ler o da Adriana e depois o João faz o comentário dele também. A Adriana colocou assim, olha, eu me senti assim quando fui com meu marido em uma vistoria para a troca de seguros do carro. E eu sabia todas as informações, mas os responsáveis pela vistoria perguntavam para o meu marido. Mesmo eles dizendo que eu sabia das informações, meio que me ignoravam. Eu acho engraçadíssimo, Adriana, assim, eu falo que é engraçado, para não dizer que é triste, lamentável, né? Quando você, na verdade, vai pagar uma conta ainda hoje em dia, né? E assim, você vai pagar uma conta, você e teu marido, e você que levanta e vai pagar a conta, né? Você estende o braço com o cartão. Mesmo sem o sujeito saber se aquele cartão são vocês dois que pagam ou se é só você que paga, o sujeito imediatamente ele se dirige a quem? Inicialmente. É um costume, é um hábito ao homem, né? Então, assim, existem, na verdade, são regras de comportamento, né, Raíssa, que a gente precisa, na verdade, começar a refletir, porque, no final das contas, isso vai lá na ponta ocasionar uma série de ofensas que, infelizmente, vão acabar acontecendo, né? Vou passar a palavra para o João, ele comentou aí sobre a publicação da lei, né, 14.443 de 2022, ontem, né, sobre a questão da autorização. Fala um pouquinho aí, João, pode estar com a palavra. Boa tarde, gente. Na verdade, é um comentário um pouquinho, né, eu perdi um pouquinho a concentração que minha namorada chegou aqui, perdão, gente. Mas é impressionante como o nosso grupo de estudos, na verdade, todos os grupos sob o guarda-chuva do Cidadania Ativa, tem uma tempestividade incrível, que nos nossos encontros, tanto no curso mediado e organizado pelo professor Hamilton, sempre tiveram muitas decisões próximas dos encontros com uma relevância e uma pertinência com o tema a ser trabalhado. Ontem saiu essa lei que reduz a idade mínima para a laqueadura sem a permissão do marido, né? A permissão marital, que é impressionante que ainda existe em muitos procedimentos sobre o corpo da mulher, ainda hoje. Então, só ressaltando que é impressionante. A gente tem que fazer mais encontros para começar a mudar mais coisas, professora. Com certeza, João, com certeza. Fala, Sandra.
Então, quando a Raíza traz, né, a questão do aborto, né, que a mulher ter a decisão, né, ter o direito de decidir sobre o seu corpo. Isso é um debate, né, ainda muito polêmico, ainda muito perpassado, né, por ideias, por pensamentos, por atitudes extremamente conservadoras, né? Mas só a gente pensar também que ninguém discute o aborto, né, masculino. Quantos pais não registram seus filhos, ou mesmo que registram, que não oferecem o mesmo cuidado, a mesma atenção que a mãe, né? E isso não é debatido. Isso não é assim. Eu nunca vi nessa trajetória toda que se tivesse uma mesa, um debate, um seminário que trouxesse isso como tema, né? Para poder, assim, ilustrar mesmo como que a gente vive numa sociedade extremamente machista. Só agora, Alessandra, que a gente está vendo o judiciário começar a sentenciar o abandono afetivo, né? Que é assim, algo extremamente recente, baixo valor ainda, eu acho, sinceramente, mesmo assim, esse valor não chegaria nem perto da lesão emocional, né, que está causando a essa criança e esse adolescente, futuro e futuro adulto. Então, assim, é muito triste, realmente, né, porque no final das contas, a gente joga sempre essa discussão para o lado da mãe, né, e nunca joga para os dois lados, pelo menos, né? Que eu acho que é isso, né? Existe um pai e existe uma mãe, né? Não querendo te interromper, Fabiane, mas achei muito importante, porque, inclusive, uma expressão, a gente estava falando do comportamento, né? A frase que vem é: cadê a mãe dessa criança? Então, assim, e uma coisa que a Sandra também estava falando sobre o abandono paterno, né? O não reconhecimento de toda essa lesão, dado do registro público. Esse ano, mais de 100 mil crianças foram registradas sem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Isso não é discutido realmente, você não encontra esse debate, você não consegue participar desse debate, porque esse debate não é importante de existir. Como eu falei, a legislação, ela cria privilégios, ela é a manutenção de privilégios. Então, a gente conseguir uma legislação como a de ontem, que o João trouxe, é uma questão assim muito importante de ser celebrada, uma questão importante de ser falada, para ser refletida, para gerar essa educação crítica, para que a gente possa produzir cada vez mais legislações dentro dessa perspectiva para garantir o privilégio ao próprio corpo, ora bolas, já que a lei cria esse privilégio, que a gente possa ter o privilégio de viver no nosso próprio corpo e decidir como a gente quer viver dentro desse corpo. Se a gente quer fazer ou não uma laqueadura, não é mesmo? Se tem ou não um ou dois filhos, né? Então, Raíza, olha, tem mais um comentário aqui, né, do Igor também falando, olha, infelizmente eu e minha esposa já passamos também por situações onde ela, apesar de estar no domínio de um determinado assunto, o interlocutor, na verdade, vem procurar ele, né? Então é isso, na verdade, é algo que é comum de ser existido, né? Então, mais uma vez, pessoal que está chegando agora, fora o preterimento, com certeza, na ascensão profissional. Isso é algo que a gente precisa depois voltar a registrar, né? O desnível salarial, a Raíza provavelmente deve conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu queria saudar todos que já estão entrando aqui e lembrar que quem quiser tomar a palavra, escrever pelo chat, fique à vontade, eu vou voltar a palavra para a Raíza, mas fique à vontade de levantar a mãozinha, a Raíza sempre vai passar a palavra aí. Pode falar, João. Aproveitar que eu me lembrei agora, na verdade, fiz essa associação, a professora introduziu a Raíza, falando sobre a especialização no direito eleitoral dela, e é interessante pensar, na verdade, uma coisa que foi trabalhada por nós e pelo professor Heron no nosso primeiro encontro, que é o ativismo judicial pela não ação do legislador. E o legislador, ele nada mais é do que um representante do povo que nada faz, porque, infelizmente, a gente tem esse processo de descaso do legislador que acaba demorando muito para trazer essas inovações legislativas para poder positivar um direito sobre o próprio corpo das mulheres. Então, nesse período eleitoral,
a gente parando para pensar em escolher representantes que realmente nos representem, que tomem a iniciativa para legislações que possibilitem, né, o direito, correr atrás dos direitos das pessoas. Exatamente. Eu vou aproveitar que o João falou sobre isso para falar algo a respeito dessa situação. Porque o engajamento das mulheres na política, ele é algo muito recente, esse engajamento de mulheres na política. E é importante que existam mulheres nos representando para que a gente possa ter as legislações que nos representam. E, sobretudo, a importância de que exista... Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver. Parou tudo aqui. Estamos sim. Mas que existam, né, essas representantes, as mulheres, que nós mulheres possamos estar lá, representando e sendo representadas por mulheres que vão propor a discussão, as pautas que realmente nos representam, de maneira que nós tenhamos todo o aparato legislativo que nos é necessário para viver dignamente numa sociedade, mas, sobretudo, que a gente possa também eleger chefes ali no representativo, no executivo, que possam viabilizar a execução, né? Viabilizar economicamente, porque a gente viu o Ministério da Mulher desmontado durante esse período todo. Não houve investimento, né, nas políticas públicas que pudessem realmente fazer com que a norma obtivesse a efetividade que se almeja quando ela é criada, né? E isso é muito importante. Toda essa cooperação e também a nossa participação, para que a gente possa estar engajado, né? Sempre naquilo que é produtivo na nossa sociedade, como medida de satisfazer aquela situação que a gente vê que é degradante, que eu falei no começo, né? Se existem coisas inaceitáveis, nós precisamos mudar as coisas inaceitáveis. Não só falar sobre as coisas inaceitáveis, participar dos locais que produzem as soluções para essas coisas que são inaceitáveis, para esses problemas inaceitáveis. E uma coisa interessante é que esse engajamento que é recente, ele é uma grande batalha. A gente não está vendo ser fácil o engajamento das mulheres na política. Existe um sistema de cotas para que haja realmente o fortalecimento nas campanhas dessas mulheres, para que elas possam obter voz. Porque o que a gente sabe é que a legislação eleitoral, ela produz o quê? Como eu falei antes, a legislação por si só não é o privilégio, a eleitoral não seria outra coisa senão isso, né? A manutenção ali da promoção das figuras públicas que já têm uma representação, que já tem um peso, para que elas possam permanecer nesse lugar de privilégio. Então, se a legislação não cria uma ferramenta diferente, né, disso, para que a gente possa produzir a alternativa, que é de ver uma mulher à disposição para que a gente vote, né? E para que então a gente venha votar nela e ela nos represente, as coisas realmente nunca vão ser positivadas, nunca vão se alcançar. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Raíssa, o Leonardo levantou a mão, vamos ouvi-lo? Vamos, eu não observei, por favor. Então, uma das ponderações que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente vê que a questão dos direitos humanos, não só em relação aos problemas, né, das mulheres, né, então, acho que em relação a todas as demais questões, né, que envolvem os direitos humanos, se reverberaram demais, né, nas últimas 2, 3 décadas pós-Constituição de 88, após esse processo de redemocratização, né? E isso acredito que tenha alguma explicação sociológica, fenomenológica, né, que seja talvez interessante de pesquisarmos, né, e tentarmos entender, porque, gente, se a gente for parar para pensar e refletir, acho que nunca, em tão poucas décadas, houve um questionamento tão grande e uma busca tão grande por questões dos direitos sociais, por questões principalmente dos direitos humanos, né? O questionamento que tem gerado também vários reflexos nas questões éticas e morais, entendeu? Tanto por parte dos conservadores como por parte, né, dos liberais. Então, isso tudo deve ter alguma importância,
alguma raiz, porque não é possível, será que isso tudo está acontecendo? Eu trago esse questionamento, essa provocação, será que é porque isso já estava dentro do ser humano que eu digo englobando tanto os homens quanto as mulheres, entendeu como? E realmente assim ficou muito tempo enjaulado dentro de cada ser humano, e agora as pessoas estão, né, gritando, entendeu, pelos direitos humanos, ou será que, entendeu, tem algum outro motivo social, entendeu, como histórico por detrás disso? Né? Porque eu acho muito importante, e tanto que isso me fascina muito ver a luta pelos direitos humanos, não só aqui no Brasil, né, esse movimento é internacional, entendeu? E eu vejo cada vez mais as pessoas se despertando, né, para estudar, para ler, né, sobre essas questões sociais, e vejo assim que até na própria sociedade as pessoas estão se preocupando mais em denunciar e procurar movimentos e associações que lutem pelos direitos humanos, entendeu? Tudo, e acho muito bonito, né? Eu fico muito assim prestigiado de poder até mesmo participar, né? Porque esse grupo poderia ser de repente formado só por mulheres, por estar tratando os problemas das mulheres, e de ser também aberto aos homens, né? Isso também acho que é uma coisa muito legal, porque as mulheres vão poder entender e vão poder enxergar o problema sobre o ponto de vista do outro lado, que seriam dos homens, entendeu? E não ficar apenas, né, sobre o foco das mulheres. Como que os homens também, nós enxergamos o problema de vocês, como que a gente se preocupa, o que que a gente pode trazer realmente de importância, entendeu? Como? E como que isso também está inquietando a nós homens. Acredito os demais colegas também, homens aqui do grupo também que estejam aqui, porque se incomodaram, se inquietaram, entendeu? E isso se tornou importante. Né? Eu espero que minha fala tenha ajudado, contribuído para alguma coisa. Com certeza contribuiu. Me fez refletir sobre várias coisas. E eu acho que o que você fala sobre esses últimos anos, né, terem sido assim muito sonoros nessa reverberação toda, eu quero trazer um dado. Em 94, 6 anos depois, né, da nossa Constituição, para vocês terem uma ideia, as mulheres eram representadas em 8% só das assembleias legislativas do nosso país. E 6% na Câmara Federal. 6%. Isso é muito pouco. Hoje ainda também é muito pouco. É um pouco diferente disso, mas é um pouco maior e é pouco comparado ao tempo, né, que os homens ocupam predominantemente e podem estar ali. E por que eu falo isso, Leonardo e todos que estão aqui me ouvindo? Porque é recente essa reverberação para o homem, né? Esse questionamento para o homem de como contribuir significativamente, como produzir e não só manter o sistema, conservar o sistema em que a mulher permanece em um determinado local, um local de dominação. Então, porque isso é difícil? Fazer isso é difícil para todos nós, para a mulher também, quando ela, né, diante de uma criança, por exemplo, a mulher exerce uma dominação. Então, essa dominação é difícil de todos nós questionarmos como exercer uma dominação, né? Quando eu falava lá no começo sobre não ser desejável a dominação, porque o problema é a dominação, daquele desenrolar histórico, dessa harmonia, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso esses últimos anos, então talvez a gente possa dizer, né? Gastar o nosso tempo em pesquisas para dizer que sim, é o momento de retomada de um estado harmônico, de reconhecimento da não dominação, do desejo pela não dominação, pela liberdade do outro ser, né? Em que a coletividade deseja que todos os seres possam se expressar na sua forma de ser, sem sofrer nenhuma violência por essa razão. Mas isso é muito complicado. Isso é um desafio para todos nós. Por isso que eu acredito, assim como a Bell Hooks, que a gente precisa desenvolver uma educação de consciência crítica. Uma educação feminista para uma consciência crítica. A gente precisa pensar realmente no lugar que colocaram a mulher dentro da sociedade, nessa evolução histórica, e como tirar ela desse lugar, desse papel, né, desse papel que entregaram e está aqui um repertório, você tem que viver dessa maneira, você tem
que ser essa pessoa, né? E que a gente possa manifestar muitas formas de ser. Uma coisa interessante que foi dito aqui, e que a gente vê muito nos casos práticos, é assim, por exemplo, direito de família, né? A mulher realmente ela não quer ter nenhum compromisso de gerenciar cartões de crédito, etc e tal. Ela vai ser o homem mesmo que vai chegar lá e vai pagar a conta, né? A gente viu aqui algumas coisas. Mas vão ter outras mulheres que vão fazer a administração, vão fazer com tranquilidade isso, né? E vão gostar de fazer isso, vão fazer inclusive da vida do marido. É o que a gente vai ver. E tudo bem, né? Agora, o que não se pode conviver, o que não dá para aceitar, é que todo mundo fique esperando que quem vai pagar a conta vai ser o homem. Sempre, todas as vezes. Porque os seres têm a liberdade de funcionar da sua forma, da sua maneira, né? E isso não pode tornar ninguém inferior a outro alguém por isso, né? Ou ter as informações, como foi dito aqui, né? Tinha todas as informações para repassar, mas queria conversar com o homem. Então, é o comportamento que vocês, homens, podem passar a ter diferente, todos nós também, porque mulheres também reproduzimos, né? Um comportamento diferente de que papel a mulher tem que desempenhar na sociedade. Porque isso já faz com que essa vulnerabilidade... Porque o que é vulnerabilidade? É estar em constante risco. Risco de sofrer o quê? Uma violência dessa. Uma violência desse tipo, né? Que todos nós cotidianamente vemos se repetir. Tem coisas que são muito maiores e que não estão assim sendo ditas ou ficam sendo veladas porque são muito maiores, são muito graves, mas eu quero trazer para vocês também. É o seguinte, a vulnerabilidade da mulher é toda essa vulnerabilidade social e é também uma vulnerabilidade que a coloca, né, nessa expectativa de ser algo e tal, num lugar de tamanho risco, que as formas com que as mulheres morrem pelo fato de ser mulheres são violentas, truculentas demais, né? E as pessoas abafam isso, escondem isso, não falam sobre isso, ficam velando isso. E isso é cotidianamente, né? E é a cada 1h30 um feminicídio. Então, a gente precisa pensar que essas vítimas elas são encontradas de formas tenebrosas. Assim. As mulheres não morrem, morrem, levam um tiro na cabeça, mas geralmente as mulheres morrem de um tiro na cabeça depois de serem estupradas, depois de serem esquartejadas, depois de terem partes do seu corpo, enfim, né? Não se fala sobre isso. Claro, é horrível falar sobre isso, mas isso acontece. E isso precisa mudar. E nós não podemos aceitar mais. E aí, uma vez eu muito angustiada, não vou dizer curiosa, mas angustiada com esses fatos, fui buscar, tentar entender o desencadeamento. E aí eu quero falar com os homens, né? Com as mulheres também, mas eu quero falar com os homens. A cultura de pornografia da nossa sociedade projeta a mulher para um lugar, né? Coloca a mulher em um lugar no imaginário masculino que compromete toda forma de um homem se relacionar com uma mulher sem sentir que pode dominá-la. E aí eu tô falando sobre realmente algo que precisa ser falado, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente possa refletir sobre os usos que a gente faz cotidianamente na nossa vida para criar uma consciência realmente crítica. Não adianta só também você ficar enfurnado num livro teórico a respeito de um assunto e não questionar as coisas, o comportamento, né? Como a sociedade se desenvolve. Isso leva homens a praticar delitos dessa crueldade, né? Dessa forma, dessa magnitude, como eu estava exemplificando. Porque opera no consciente, no inconsciente, né? De um ser. E isso, você vê como que essa indústria também lucra. A Raíza, que bom que você falou. Raíza, maravilhosa. E nem só a mulher objetificará, mas o papel superficial e violento da masculinidade, o não envolvimento, não vulnerabilização. E a importância, né, Raíza, da gente, na verdade, educar, inclusive enquanto mães, né, exatamente em relação a esse estereótipo violento, né, de que homem precisa ser violento. Exato.
Então, é muito importante que seja desmistificado isso, né? Então, o brinquedo bom é a espada, né? O brinquedo bom é o revólver, né? Então, é muito importante. São as pequenas coisas do dia a dia que fazem, na verdade, um resultado lá na frente de um ser humano que vai se entender ou não através de uma psique violenta ou não. Exatamente. E se a gente não ocupa o nosso tempo fazendo essas reflexões, a gente nunca vai entender como chegamos aqui, né? Por que isso é de menino, isso é de menino, ou esse elogio é para menino e esse elogio é para menina? Isso também cria e produz essa sociedade violenta que coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, até quando existe uma legislação que defende o seu direito. Porque a gente não depende só de uma legislação para garantir que essa produção de qualidade de respeito vai ser desenvolvida pelos atores sociais. Então, é muito importante que a gente possa desenvolver uma consciência crítica, nossa, revendo muitas coisas, refletindo sobre essas coisas na educação de crianças e, sobretudo, que a gente se policie, né? Se policie no comportamento. Eu acho que é uma coisa muito significativa quando a gente tem a competência de admitir que aquilo não foi legal e que a gente poderia ter feito diferente e tenta fazer diferente. Porque as coisas, elas vão sendo repetidas de maneira tal que começam a ser vistas como normais, né? E a gente não pode se conformar com uma realidade violenta. A gente não pode aceitar uma sociedade que vulnerabilize, que coloque a mulher a toda hora, a todo tempo, sob risco, pelo simples fato de ser mulher, né? Então, vamos ver aqui alguns dados que eu quero discutir com vocês. Uma mulher é vítima espancada a cada 2 minutos, né? E estupros ocorrem a cada 11 minutos, são dados recentes. 70% dos casos, o agressor é do ciclo, né, de convivência. Então, assim, uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher a 1h30, como eu tinha mencionado. Geralmente, mas assim, a mulher não tem liberdade, por exemplo, de ir e vir em segurança de modo tranquilo. Não tem, absolutamente então, não por tem. exemplo, eu vou pedalar, eu não posso pedalar sozinha. Eu não posso pegar a estrada sozinha. Eu não me sinto segura para pedalar sozinha. Mas por quê? Porque eu já vi mulher pedalar sozinha e depois acabar sendo estuprada. Eu não posso pedalar sozinha. Mas quantos homens saem para pedalar sozinhos todos os dias? Não é isso? Então, é disso que nós estamos falando, de questões práticas do dia a dia, né? De reflexos práticos. Então, só a mulher entende de estar nesse papel de vulnerabilidade no seu dia a dia, porque, infelizmente, ainda nos sentimos ameaçadas de uma ausência de segurança de um contexto social extremamente opressor e violento, né? E se infere na nossa cidadania, né? No nosso bem-estar social. Como é que vai viver em estado de alerta constante, vai caminhar na rua sempre em alerta constante, né? Como viver sem esse bem-estar de poder viver, de poder ser, de poder estar ali algumas horas, né? Então, realmente, é desafiador ser mulher, ser um grupo que está em vulnerabilidade. Nós sabemos que não somos só nós, mulheres, que estamos em vulnerabilidade. Homens e mulheres negras, inclusive, mulheres negras são muito mais vítimas do que mulheres brancas. E é muito importante a gente refletir que estar nesse lugar de vulnerabilidade não é aceitar, né? Não é normalizar, não é conviver com isso, tentar conviver com isso de forma harmônica. Pelo contrário, é poder se posicionar e de uma forma que possa produzir esse estado de bem-estar que nós precisamos, merecemos, temos direito. E uma última questão assim que eu gostaria de abordar com vocês sobre o assunto, quero ouvir muito a Sandra para falar um pouco da realidade da experiência dela, né, Luciano? Que é muito interessante da gente ouvir,
Eu falei muito sobre isso porque eu falei inspirada nessa frase dessa maravilhosa, né, da Angela Davis. Ela fala assim: não mais aceitarei as coisas que não posso mudar. Mudarei as coisas que não posso aceitar. Então, se as coisas estão sendo violentas, nós não podemos aceitar. E não é combater com violência com mais violência, né? Porque não é sobre devolver na mesma proporção. É sobre, na verdade, com o oposto, né? Com uma educação, com a possibilidade de colocar as coisas em seus devidos lugares, a gente trazer luz à questão e conseguir mudar a situação. É claro que muitas vezes dá vontade de colocar fogo, muitas vezes dá vontade de colocar, atear fogo, mas não é assim que a gente vai resolver. Não é destruindo mais, né? Pelo menos é assim que eu acredito, e acredito que esse momento aqui foi para isso também, para a gente produzir essa inspiração, de que a gente pode, através de um momento para falar sobre, com outras pessoas, articular posições diferentes, né, na nossa sociedade, que vão produzir um estado de bem-estar, de respeito, de dignidade, de promoção de direitos, porque não é só ter na legislação, como eu mencionei, poderia ficar aqui mencionando muito mais outras legislações e avanços, é sobre a gente poder produzir esse estado de bem-estar harmônico, de respeito, independentemente de existir ou não a legislação, né? Porque a legislação cria um privilégio, e a gente precisa criar o estado de bem-estar. A Carol também falou. Isso, a Caroline colocou assim, olha, deixa eu ler aqui. Esses dados de violência que a Reisa traz são muito importantes. As mulheres que sofrem violência são também as mulheres fortes, são também as mulheres independentes, são também as mulheres feministas, são também as mulheres que estão do nosso lado. A consciência não impede a violência sistêmica. É sobre, de fato, a partir da consciência crítica, produzir coletivamente uma nova forma de vida, uma nova sociedade. E é isso, né, Raiz? Eu acho que esse diálogo aqui é estabelecer uma reflexão crítica para que exista mudança mesmo reverberada na sociedade em termos de comportamento, né? Porque normas nós temos, né? Normas nós temos. Temos a Lei Maria da Penha, temos a permissão de votar, temos aí a possibilidade de estarmos em maior número dentro dos partidos políticos. No entanto, nós sabemos que, na prática, ainda somos muito vulneráveis, né? Então, que a gente consiga entender aqui com exemplos práticos, desde uma violência obstétrica, que muitas vezes, no silêncio de uma sala de parto, ocorre, e quando eu falo no silêncio, naquele silêncio frio de um hospital público, muitas vezes, onde essa mulher sozinha não vai conseguir reverberar e pedir ajuda, até mesmo um estupro de uma mulher que efetivamente pode estar apenas caminhando na rua, tá? Nós temos escancarado a vulnerabilidade da mulher. Então, não dá para a gente dizer que se trata de mimimi, não dá para a gente dizer que estamos pedindo mais direitos, não. Pelo contrário. Agora a gente já passou da fase do direito, né? Que agora o que a gente está querendo é consciência. O que a gente está precisando é de mudança social. Porque, efetivamente, quantas, Sandra deve falar um pouco sobre isso, quantas são as tutelas, né, de afastamento, tutelas de urgência que são concedidas e, efetivamente, as mulheres são mortas. Infelizmente. Né? Então, que a gente consiga sair daqui um pouquinho mais sensível, né? Vou passar a palavra para a Raíza Barros. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui na cozinha para o meu filho também não ficar participando, porque ele é um copia e cola das coisas que eu falo. Eu cumprimento vocês, né? É um prazer ver vocês aqui. Acho que foi pincelado um pouco de vários temas que são muito caros, né? Quando a gente fala sobre a violência de gênero. E eu vim trazer um exemplo, quando a Fabiane falou, né, que não é mimimi ou algo do tipo. Eu tenho um filho de 4 anos, que ele é extremamente atento. E ele é atento, e ele me mostrou a importância
dos detalhes, né? Por exemplo, quando eu falo sobre... Quando a gente usa de forma generalista a palavra no masculino, ele pontua que é no feminino também. Né? Por exemplo, que ele vai... Vamos chamar os amigos. Mas e as minhas amigas? Né? A gente percebe nesses detalhes. E enquanto é necessário que a gente desconstrua aquela visão que o arquétipo feminino é algo inferior e frágil. Isso a gente tem que falar justamente, não é sobre leis, é sobre educação. Talvez se encontrando aí com a legislação, né, que poderia ser, né, na lei básica aí da educação, poderia ter sobre isso, bem explicitado. Porque o meu filho, na pré-escola, ele já percebe as nuances de fora, né, tanto com familiares quanto com a escola, como se, ele tá usando arco. Isso é coisa de menina. Nossa, isso é coisa de menina, e faz um asco. Brincar de boneca é coisa de menina, rosa, coisa de menina. Sendo que são coisas que ele gosta. Ele gosta de usar arco, ele gosta de pintar unha, ele gosta do rosa, da máscara rosa. E a todo momento tem uma série de bombardeamento exterior que fala que isso é inferior. Então, como que o meu filho vai crescer falando sobre igualdade, ou achando... Desculpa. Ou se vendo em posição igual a uma menina, que a ela é considerado tudo que ela brinca e tudo que ela faz inferior. E se ele quiser fazer, a ele é negado esse direito sem ser ridicularizado. Então, assim, eu cada vez mais, né, que me adentro no descobrir o mundo aos olhos do meu filho, eu percebo de fato que a necessidade, ela é de uma educação realmente, de uma educação igualitária, de uma educação feminista, de uma educação crítica, aonde eu paro e falo assim, Raul, mas tu tá usando arco, você é um menino ou uma menina? E ele fala menina, eu falei assim, então pronto, então você usa. Nada disso aqui vai te fazer mudar quem você é. Você é o que você sente que você é. Então, assim, são esses detalhes que eu percebo que, invariavelmente, se a gente não cuidar do detalhe na infância, a gente cai na mesma sociedade que a gente está hoje. Então, assim, para realmente fazer um tipo de revolução, não é só necessária a consciência, a conscientização e a militância feminina e feminista, vamos colocar assim, colocando as mulheres. É necessário que a gente chame homens, que a gente chame crianças, que a gente converse com idosos, que a gente realmente faça uma visão muito mais abrangente do que a gente simplesmente discutir sobre a legislação, sobre um determinado comportamento, mas realmente analisar de fato, assim, que é um grupo, né, comportamental que se inicia quando você vai numa loja e tem o mundo rosa e o mundo azul, que é, assim, extremamente castrador. Eu nem queria usar um termo da psicanálise tão forte, mas, assim, é extremamente terrível, né, para a criança e para aquele ser em formação, que aí eu acho que escamba também, como a Raíza falou, né, sobre a questão da cultura da pornografia, que nós, enquanto mulheres, o nosso primeiro contato com a relação, né, é brincando de boneca e falando do casamento. E o homem, o primeiro contato com a relação é com pornografia. Ainda jovem, ainda criança, quando vê aquele vídeo que vazou, aquela coisa, toda aquela... Entende que, assim, objetifica a mulher e, novamente, né, não deixa espaço para o homem e, na sua construção subjetiva, em saber realmente a possibilidade de florescer, de ter uma relação em comunhão com alguém. E não digo nem só em relação amorosa, com qualquer pessoa, né? Então, gente, essa é a minha contribuição que eu fiz escondido aqui, porque senão daqui a pouco o Raul vai estar me perguntando tudo que eu não quero explicar. Boa noite. Essa é a sua sorte, porque eu já tenho um aqui que já vai me perguntar um monte de coisa, tá? Espaço para você, Raíza, para o seu fechamento. Oh, Deus! Ai, obrigada, Raíza. Cada uma das palavras. É isso aí, gente. É sobre a gente poder dar continuidade a esse encontro quando a gente fechar a câmera. Eu espero que possa ser isso, espero que possa ser assim, porque vai ser importante, vai ser revolucionário. Então a gente tem que levar com a gente essa missão, porque é uma missão de vida, de fazer diferente, né? Fazer melhor. E fazer com todos, porque sozinho não dá. Então, que a gente possa fazer melhor e diferente com todos,
para que sejamos todos respeitados, né? E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, saio daqui, né, feliz e, na verdade, continuo aqui, porque quero ouvir tudo que a Sandra vai falar e, quando encerrar, espero poder fazer exatamente isso que recomendo a vocês, que a gente possa levar com a gente esse encontro para a nossa vida, para a nossa prática, para produzir esse lugar que a gente quer viver, que a gente quer que as mulheres e as pessoas que, né, se identificam possam viver também. Obrigada, Raíssa. Eu vou passar, então, a palavra para a Sandra. Mais uma vez, assim, já agradecendo a presença da Sandra, que vai nos falar um pouquinho mais sobre violência doméstica, esse assunto que é tão importante também de ser debatido nessa tarde de hoje e também do nosso oceano. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Obrigada, Fabiane. E obrigada já aí de antemão a Raíssa, foi maravilhosa assim, as suas reflexões, as informações que você trouxe, querida. E como você, vou pegar já aí o gancho de uma fala que você teve agora no final, né? Que falando que somos todos nós, né? Que isso é um movimento, é o coletivo. A gente realmente vai conseguir modificar a cara dessa sociedade ainda tão machista, né, em pleno século XXI, após 16 anos de uma Lei Maria da Penha, de séculos de movimento de mulheres, movimentos feministas, a gente só vai conseguir realmente mudar esse contexto no coletivo. É claro que cada uma de nós, mulheres, a gente tem as nossas missões individuais. Claro que a gente sabe que nos nossos espaços, né, que pode ser o da casa, da família, do trabalho, na rua, na nossa vizinhança, enfim, que a gente tem as nossas iniciativas, atitudes individuais, no nosso particular também com um grupo, né, de mulheres que a gente convive, mas que para uma mudança, uma transformação de fato social, coletivamente que a gente vai construir isso. E antes de você continuar, e é importante dizer sobre o papel da mulher também nesse cenário, né? A Eliane trouxe falando sobre a questão da violência obstétrica, ela falou assim, é triste saber que a maioria das vezes essa mulher na sala de cirurgia é humilhada por outra mulher, muitas vezes, né? Com falas agressivas, machistas, do tipo, na hora de fazer, não sentiu dor, então vai de frescura. Na minha experiência em hospital, houve muitos relatos de mulheres humilhadas por falas de outras mulheres. Então, também é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a nossa consciência enquanto mulher também, de mudar aquela nossa, inclusive, criação machista que muitas vezes recebemos. Com certeza, Fabiane. Assim, é uma desconstrução dessa visão, dessa cultura machista que é de todas nós, é desconstrução tanto para os homens como para nós, mulheres mesmo. Né? Tinha uma campanha, isso já tem anos, bons anos. Eu não lembro mais assim qual ministério estava vinculada, mas não sei se vocês vão assim se recordar ou vocês já ouviram falar. Que assim ia um repórter para a rua e ele abordava as pessoas e ele perguntava para as pessoas onde você guarda o seu preconceito. Não perguntava se você tem ou não tem preconceito, mas uma pergunta afirmativa, né? Onde você guarda o seu preconceito? E isso é muito provocativo mesmo, que é para cada um e cada uma de nós realmente pensar isso, né? Porque a gente tem lá assim os nossos preconceitos, né, as nossas resistências, e que a gente não se dá conta disso, né? E a gente precisa refletir. Né? E aí, grupos como esses, grupos de trabalho, momentos desse que a gente tem a oportunidade de trocar e estar refletindo, são realmente fundamentais. Como, por exemplo, eu vou fazer assim, umas perguntinhas para vocês que eu costumo fazer em vários eventos assim que a gente participa. Tá? Mas é só para a gente conversar mesmo e refletir, tá? Podem ficar mesmo à vontade. Vocês acham que a mulher gosta de apanhar?
Sinceramente, vocês acham que pode haver uma mulher que gosta de apanhar? Não, Raíssa falou que não, né? Se a gente considerar que tem mulher que gosta de apanhar, a gente tem que considerar que tem homem que gosta de apanhar também, né? Tá, Fabiane, interessante isso que você está falando. Ó, mas eu acho que, assim, a gente pode considerar que é consensual aqui, todo mundo concorda que mulher não gosta de apanhar. Mas vocês acham que pode acontecer, em alguma situação, algum momento, da mulher provocar violência? Não, sim, talvez, algumas. A Adriana já se manifestou, disse que não. Ó, os que estão se manifestando no chat dizendo que não. Tá. Então, podemos considerar também que é consensual, que não existe isso de provocação. Maravilha, pessoal. Assim, então vocês passaram na pegadinha, passaram na prova. Porque essa, vamos dizer, essa pegadinha, essa pergunta, eu costumo fazer em públicos até diversos, assim, seja de, às vezes, de profissionais, seja de estudantes, de moradores de uma comunidade, e sempre tem alguém que, pelo menos um, levanta e diz que sim, até mulher. Assim, até mulher, não só homem, levanta e diz que pode acontecer sim da mulher provocar. Acontece também de mulheres dizerem, afirmarem isso. E aí, pessoal, é para realmente a gente refletir, né? Como bem a Raíssa disse, a Fabiane também colocou, assim, a gente tem uma Lei Maria da Penha que é uma grande conquista, é um divisor de águas, né? Mas a gente também não pode negar todo o movimento feminista de mulheres que já vem há séculos, né, na luta. Mas a lei, ter uma lei é uma tremenda de uma conquista. Mas não basta existir, e a Lei Maria da Penha, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma das 3 melhores, que o texto dela, né, é uma das 3 melhores do mundo. Mas se a nossa consciência não muda, se a gente continua achando que, por exemplo, ela provocou, como no caso que é clássico, ainda hoje a gente ouve esse tipo de comentário, a mulher que é vítima de violência sexual na rua, de fazerem observação, dizer assim, vai ver como que ela estava vestida, por que estava andando aquele horário, tarde da noite, sozinha na rua, né? Aí vem a culpabilização da vítima, né? De dizer que ela que é responsável pela violência que ela sofreu. Então, isso, na verdade, são pensamentos, sim, assim, machistas, né? Que também são desrespeitosos, que são, sim, pautados numa cultura patriarcal que ainda nos persegue, que ainda está presente aí no nosso cotidiano. Então, não existe isso de provocar violência, né? Não tá bom, é cada um para o seu lado, tá? E até mesmo, assim, falar um pouquinho a questão quando a gente educa a criança batendo, né? É polêmico também, é controverso, mas a palmada, ela é necessária. Como que uma lei vai debater, vai me dizer como que eu tenho que criar meu filho? Então, tudo isso a gente ouve. Mas se a gente também for pensar, antigamente, a história da palmatória, não era comum? Não era algo natural, a palmatória? Hoje é algo tolerável? Não, né? Ainda que a gente viva numa sociedade que a violência ainda é muito presente de várias formas, mas, por exemplo, a palmatória, isso hoje já não é mais permitido. Então, isso foi um processo de desconstrução mesmo de pensamentos, de formas de relação, de educação. E a gente acredita que, como a gente chegou até aqui, né, com todas essas, porque a gente teve conquistas, né? A gente também tem que atentar para isso. A gente ainda tem muito a conquistar, muito a fazer, né? Estamos aí na luta, mas muita gente também já conquistou. Podermos estar aqui falando abertamente, né, sobre os direitos das mulheres, com a participação dos homens, e essa participação dos homens ser uma participação empática, né, de identificação com a causa, isso é uma conquista, né? Décadas atrás,
isso não era algo tão comum, né? Então, a gente também tem que reconhecer essas conquistas. E aí, pessoal, eu fiz, assim, essas perguntas que é para a gente mesmo provocar, né, na nossa cabeça, pensar que quando a gente vê uma vizinha, né, vamos falar da vizinha, que a vizinha que está sofrendo violência e que ela termina o casamento, e aí ela decide voltar, ela termina e volta, e isso é o que a gente chama do ciclo da violência, né? E por que esse ciclo ele é tão forte? Ele acaba sendo tão determinante mesmo. Acho que a gente pode usar essa palavra. Claro que assim, muitas conseguem romper, mas até chegar à decisão de romper, né, elas ficam naquele ciclo da violência por uma questão mesmo, como a Raíssa colocou, esse lugar que nós mulheres somos colocadas e que o homem é colocado. A Fabiane mencionou, né, de brinquedos, como brinquedos da espada, da arminha. Até hoje, de fato, quando as nossas crianças nascem, quando é a menina, o que a gente dá para a menina, ainda hoje? A boneca. A boneca é para quê? A boneca é para cuidar, né? Aí o fogãozinho para fazer a comidinha para a boneca, para o marido. E os meninos, é a espada, é o carrinho, né? É o mundo. Hoje ainda profissões como assistente social, né? Eu sou assistente social, enfermagem, que são profissões do cuidado, ainda hoje a gente vê que majoritariamente são mulheres. Ainda que estejam chegando mais homens, mas ainda majoritariamente são mulheres. Então, esse lugar de que a mulher ela que é a responsável pelo cuidado da família, que se ela fizer tudo certo, né? Se ela cuidar dos filhos, se ela cuidar do marido, se ela cuidar da casa, tudo vai ser harmônico, tudo vai dar certo. E se não está harmônico, é ela que tem que pensar, ela que tem que ver como que ela está conduzindo as coisas. E isso é fruto dessa cultura, que vai nos impondo o lugar da mulher e o lugar do homem, né? Assim, a gente também costuma conversar, fazer rodas de conversas em igrejas. E, às vezes, acontece de ser um pouco delicado, né? Porque, e aí não vou dizer que a religião X é a religião Y, tá, pessoal? Isso, assim, dentro de um universo religioso, independente de qual seja a religião, independente enfim, da corrente, da crença daquelas pessoas, há religião, há igrejas, não vou dizer nem religiões, há igrejas que têm essa cultura, né, dessa relação homem e mulher, que o homem está numa posição de superioridade e a mulher submissa, né, que a mulher tem que respeitar, tem que ser obediente ao seu marido, né? É como se ele fosse um senhor. E eu já passei por situações numa determinada igreja de homens levantarem durante a fala, né? Do quanto incomodou, do quanto até mesmo indignou a gente falar de direitos das mulheres, né? De falar de independência da mulher, que a mulher tem o direito de trabalhar, que a mulher tem o direito de votar, que ela tem direito à opinião dela. Então, essa cultura, esses pensamentos, eles ainda são muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa formação pessoal. E, óbvio, eles vão acabar se refletindo nas nossas relações, no parceiro que a gente vai ter, né, o namorado, o marido, que a gente vai achar que ele virou filho igual às crianças, né? Que a gente cuida igual às nossas crianças, né? Então, esse lugar da cuidadora, esse lugar da mãe, né, que cuida em casa, que cuida da família, que cuida no trabalho, a gente vai reproduzindo isso como que fosse algo natural, né? E é preciso realmente a gente refletir e a gente
tentar, né, é um processo de desconstruir essas formas de pensamento, porque realmente há muitas mulheres em sofrimento. Mesmo aquelas que acham que é assim mesmo, elas estão em sofrimento. É comum também, nos atendimentos, eu perguntar para as mulheres o que você faz por você, né? Boa parte, isso até em outro trabalho que eu tenho, a grande maioria para pensar, não tem uma resposta de imediato, ou responde algo relacionado assim: eu gosto de estar com meu filho, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de estar com o meu parceiro, que é legítimo, que também é bom, né? A gente, óbvio, não vai negar isso, mas é sempre associado ao outro, né? E o que ela faz por ela, o que nós, mulheres, fazemos por nós, né? A gente precisa, e aí falar nós, que estamos todas no mesmo barco. Raíza também falou isso, achei muito importante. Cada uma de nós, mulheres, com certeza, se não passou por uma situação de violência doméstica, né, e que nenhuma de nós, infelizmente, está isenta disso, mas se a gente não passou por uma situação de violência doméstica, mas certamente a gente tem alguma história para contar em qualquer outro espaço, em qualquer outra circunstância, situação, que a gente sofreu algum constrangimento, algum desrespeito por ser mulher, né? Então, essa a tal da sororidade, né, que a gente realmente precisa exercitar mais. A gente precisa reconhecer mais, né? Porque também já aconteceu algumas vezes em algum evento, rodas de conversa, as mulheres ficarem tão envolvidas, né, ali no diálogo, na troca, que elas fazem o desabafo, elas contam a história de vida delas, e aí uma outra mulher acontecer de ir e criticá-la, né? Por que você não se separa? Mas por que você não faz isso, não faz aquilo? E aí o diálogo, a conversa envolve tanto as pessoas, que aí essa mesma que criticou a outra, que teve a coragem de dar primeiro depoimento, essa mulher também acabar falando que ela também sofre violência, e aí justificar por que ela não sai do relacionamento, né? Então, para ver como que as sutilezas, a complexidade, né? Como que a questão da violência contra a mulher, principalmente no contexto, né, familiar, doméstico, como ela traz muitas peculiaridades, muitas questões que a gente precisa estar atentas. E aí, partindo disso, eu vou falar um pouquinho lá do trabalho do CEAM, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é um serviço dentro da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em Macaé, tá? O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ele tem uma equipe técnica multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogas e advogadas. Então, é uma equipe interdisciplinar que faz o acolhimento, o acompanhamento a essa mulher. Esse serviço, ele já existe há mais de 2 décadas, há cerca de 2 décadas, né? Que foi lá no início da década de 90, que começou esse serviço com 2 assistentes sociais, lá numa salinha dentro da delegacia, quando a delegacia ainda era lá na Imbetiba. E, enfim, e aí ele foi, né, foi crescendo, já teve várias nomenclaturas, já foi subsecretaria, já foi secretaria, coordenadoria, enfim. E aí agora, desde abril desse ano, a gente conquistou, né, somos um organismo hoje, uma Secretaria de Política para as Mulheres, que tem várias frentes, e uma delas é o CEAM. Né? O CEAM está dentro da Secretaria de Política para as Mulheres com essa equipe interdisciplinar, e a gente lá atende tanto mulheres vítimas de violência como mulheres vítimas de violência, seja doméstica, familiar, como também pode ser em qualquer outro local. Se ela sofreu assédio moral no trabalho, se ela sofreu violência sexual, né, na rua,
qualquer violência, a mulher ela vai ser atendida dentro do CEAM, não é só Lei Maria da Penha, tá? E também o CEAM, ele atende outras mulheres, ela, independente de ter sofrido violência ou não. Ela pode ir lá pedir orientação, uma orientação jurídica. Tipo, já está até separada, está tudo certo, mas ela quer saber os direitos dela, ela quer saber sobre pensão alimentícia para os filhos, então ela vai receber essa orientação jurídica, né? Já acontece, né? Até no período da pandemia isso aumentou bastante, mulheres com sofrimento psíquico, com depressão, ansiedade, e aí elas vão até o CEAM para buscar um acolhimento. A gente lá, como a gente não é um equipamento da saúde, então essa mulher precisando de uma psicoterapia prolongada não vai ser no CEAM, né? A gente vai precisar encaminhá-la para a saúde, para o núcleo de saúde mental ou CAPS, né? Conforme for a demanda dela. Mas a gente vai acolher, a gente vai dar atenção a essa mulher, a gente vai ficar durante um certo tempo oferecendo esse acolhimento, tá? Então, a gente vai atender toda e qualquer mulher com toda e qualquer demanda, ainda que essa demanda, ela não vai ser resolvida dentro do CEAM. A gente vai precisar articular, como eu dei o exemplo, do núcleo de saúde mental, mas a gente pode precisar articular com o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social. A gente pode ter que articular, encaminhar para a Defensoria Pública, com a grande maioria dos nossos casos, tanto de violência doméstica, como as outras demandas, a gente encaminha muito para a Defensoria Pública, lá onde eles são extremamente parceiros e atenciosos. Então, internamente, a gente vai atender exclusivamente também mulher, né? Exclusivamente e somente mulher. A gente não atende os homens, a gente não atende a outra parte que ela acusa de ter cometido a violência contra ela, tá? O CEAM é um espaço exclusivamente da mulher. E até a Lei Maria da Penha, né? Vocês sabem que ela atende, que ela é exclusivamente para mulher. A gente também tem situações, eventos que a gente é sempre questionada, não, porque uma lei não pode ser exclusiva, né, só para uma população. E aí eu não vou lembrar o ano, mas tem até até esqueci também o nome, a nomenclatura, mas o Superior Tribunal de Justiça fez, até o Marco Aurélio, que fez um texto fundamentando do porquê e trazendo até todo o nosso histórico, né, a sociedade patriarcal, do porquê ser necessário ter uma lei, uma legislação específica para a proteção da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, o CEAM, é exclusivamente para as mulheres. João, você quer falar? Uhum. Sim, Sandra, com licença, perdão interromper, mas só para comunicar que a professora Fabiane teve um imprevisto com a internet dela, acabou caindo, mas queria aproveitar para... Também sou extensionista voluntário, dar uma continuidade e falar um pouco sobre os comentários que tiveram aqui. Uhum. Eu também cheguei a comentar, eu e a Caroline, nós trabalhamos junto à 2ª Vara Criminal e ao GEACRIM de Macaé. Sentiu na pele a importância do nosso trabalho para as vítimas e partes dos processos que a gente tinha lá dentro do CEAM, que era imprescindível para dar uma continuidade até pós-processo, né, para dar um apoio verdadeiro para as mulheres que sofreram alguma violência, seja na esfera criminal, seja de qualquer outra forma, mesmo que não fosse física. Então, meu comentário foi nesse sentido. A Caroline falou que é verdade, é um espaço muito necessário. Mudanças estruturais carecem de políticas públicas voltadas ao acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade. Trabalho importantíssimo executado pela equipe do CEAM. A Joyce da Silva de Lemos falou que concorda com o que foi exposto. É muito importante e é tão interessante também as parcerias da CEAM com a DEAN para o acolhimento e proteção das mulheres, como foi dito pela Sandra. A Raíssa falou que é apaixonada pelo CEAM e pela equipe, que são muito, em muitos sentidos, né?
E aproveitando para esclarecer para a Cristiane, sim, haverá uma lista de presença, ela vai ser disponibilizada no final, então é só aguardar mais um instantinho. E o Igor e o Daniel também comentaram. O Daniel esclareceu a dúvida da Cristiane e o Igor falou, o Igor parabenizou a participação de todos e a exposição, e teve que sair agora. Mas é realmente um trabalho importantíssimo desenvolvido pela Oceana. Pode continuar. Obrigada, João. Obrigada a todas também. E aí, assim, aí até que alguém fez menção a Dean, né? Nós ainda não temos delegacia da mulher em Macaé, tá? E isso também é uma informação que a gente sempre coloca. Muita gente fica muito presente no imaginário assim, coletivo ainda da cidade, que nós somos delegacia da mulher. Talvez até porque antigamente a gente ficava lá do lado da delegacia na Ibetiba, agora ali próximo do mercado de peixe, a gente também está do lado, mas nós não somos delegacia da mulher e ainda não tem delegacia da mulher em Macaé. É um ponto de pauta, né, de luta, de reivindicação, né, do movimento de mulheres e de toda a rede de proteção aqui de Macaé, mas a gente ainda não conquistou. E dizer que nós, lá no CEAN, não somos uma delegacia, a gente enfatiza isso, sempre coloca, porque o que acontece? Tem mulheres que não desejam fazer o registro de ocorrência policial. Ela não quer, ela quer saber os direitos dela, e saber, pessoal, que o registro de ocorrência policial é direito, não é dever, tá? Inclusive, pedir a medida protetiva, a mulher pode pedir a medida protetiva fazendo ou não o registro de ocorrência policial, tá? Se ela não desejar fazer o registro e quiser somente via Defensoria Pública solicitar a medida protetiva, ela também pode. Então, é comum a gente receber mulheres lá que elas chegam, e isso é uma característica de que passou-se já, assim, 10, 15, 20, até 30 anos. Assim, de que eu atendi, que eu lembro de mais tempo. Não, Milton, eu ia falar que era 35 anos. Teve uma de 40 anos de união. Que após 40 anos de união, que ela foi buscar apoio, que ela foi buscar orientação, que ela foi buscar saber os direitos dela e reconhecer que ainda que ele não batesse nela, né, ela sofria violência psicológica, ela sofria violência moral, ela sofria violência patrimonial, porque ele também negava os direitos dela, dizia que ela não tinha direito a nada, que se ela se separasse, a história ainda, né, ainda também é muito presente a crença de que existe essa coisa do abandono de lar, né? Isso vocês, né, melhor até do que eu, não lembro mais o ano, mas isso já acabou, isso já caiu por terra. Então, mas tem muita gente que acredita que há abandono de lar. Então, assim, a característica de boa parte, eu diria até de 90% das mulheres que a gente atende, elas não vão buscar orientação no primeiro grito, no primeiro tapa, no primeiro xingamento. Elas vão buscar isso após anos de convivência, na crença de que, né, e aí voltando o ciclo da violência, porque aí ele vai, agride de alguma forma, e aí pede perdão, diz que estava nervoso, e aí a gente pensar assim, quem somos nós para dizer para alguém que o que ela sente não é amor? Que autoridade a gente tem? E aí ela diz assim, não, eu o amo, eu ainda gosto dele. E aí, lembra lá, porque no início tudo realmente são flores, né? Depois que vem as agruras. E aí você, apaixonada, você fica pensando que aquele príncipe, a qualquer momento, ele pode aparecer. E ele aparece, e ele reaparece, né? Só que esse ciclo, ele é tão cruel que a violência, ela vem numa escalada, né? Dificilmente vem já num espancamento direto, né? De uma tentativa de feminicídio, ou já né, infelizmente, executar o feminicídio.
Na grande maioria das vezes é numa escalada. E nisso, o emocional, psicológico da mulher que sofre a violência vai ficando em frangalhos. Vai, porque assim, é aquela pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro, pai dos seus filhos, para você dividir a sua casa. Aí um belo dia ele tá ali grosseiro. Aí vem e te pede desculpa. Aí eu pergunto assim, quem de nós, até os homens, quem que não desculparia? Né? Aquele parceiro que você amou, não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Por isso a gente não julgar, né? Tem mulheres, ainda uma minoria, que já no primeiro ato, na primeira palavra agressiva, já toma uma atitude, já rompe com aquilo, mas a grandíssima maioria ainda está assim, e eu coloco realmente todas nós, em algum grau. Nós mulheres ocupamos esse lugar sim do cuidado, que se eu agir diferente com o outro, né, ele vai ser bonzinho, ele vai mudar o comportamento dele, porque isso está na nossa formação, da nossa família, da sociedade, se a gente faz parte de uma igreja, e isso nos é colocado de uma forma positiva. Né? A gente ser a cuidadora, a gente tá sempre aberta para poder ajudar, para poder apoiar, ser desprendida, né? Isso é colocado para a gente de uma forma muito positiva, né? E a gente abdicar até mesmo do que a gente gosta, né? De deixar de fazer alguma coisa que nos dá prazer. A gente abdica disso em prol do outro. Então, não é fácil para a grandíssima maioria das mulheres romper com esse ciclo da violência. E aí, como ele também vai numa escalada, aí vai um dia, né? Houve uma grosseria e passa um mês. Só depois de um mês que ele vem e faz outra grosseria e te dá um empurrão e pede desculpas de novo. E isso vai aumentando, aumentando. E também mexendo com o psicológico dela de que ela não pode contar com ninguém, né? Que a família dela não se importa tanto assim com ela, que as amizades são falsas. E isso vai sendo dito em tom de preocupação, né? De que, na verdade, ele se importa, né, com ela. E aí aquilo vai um envolvimento e aquilo vai se intensificando essa violência, que ela, de fato, não atinge só o corpo. Ela vai atingir a mente, ela vai atingir o coração, né? E não é comum a grande maioria, assim, muitas mulheres desenvolverem depressão, ansiedade e até mesmo algum transtorno mental, tá? Então, esse lugar de julgamento, o CEAM, e aí voltemos aqui ao CEAM, quando essa mulher chega para a gente, é importante que ela saiba que ela não vai ser obrigada a nada. A gente não vai impor nada a ela. Se ela disser assim, passou pelo atendimento com o serviço social e dizer assim, Sandra, ouvi, entendi tudo que você falou, só que agora eu não vou tomar decisão nenhuma, tá? Vou voltar para casa, ele está na casa, eu vou voltar. Claro que a gente faz toda uma reflexão com ela e ela saber que ela pode voltar até nós a qualquer momento, tá? Com qualquer demanda. Mas se ela decidir não fazer um registro, não pedir medida protetiva, não se separar, enfim, é uma decisão dela. Sempre a decisão dela vai ser respeitada. E a equipe, né, que está lá entende, sabe disso, né? Se ela voltar, se ela for uma vez, tipo, tá, eu já estou decidida, eu quero realmente separação, eu quero a medida protetiva, beleza. Mas aquela que voltar 1, 2, 10 vezes, ela vai ser atendida com a mesma dignidade, com o mesmo respeito. Mas, claro, a gente sempre também refletindo com ela dos riscos que ela está correndo, dos caminhos que são possíveis, né? E o trabalho da equipe técnica é esse, é acolher essa mulher, é a escuta, né? É a escuta também antes de tudo. Porque, assim, muitas delas pode se passar 30 anos e elas nunca conversaram com ninguém da mesma forma que elas vão falar com a gente. Pode ser após 30, 40 anos que ela vai falar daquela dor, que ela vai falar daqueles sentimentos, e a gente tem que acolher.
né? Então, a gente tem que ter a escuta, a gente tem que refletir com ela. Muitas não identificam a violência psicológica, moral como violência, nem a violência sexual, de achar que é o meu marido, é o meu namorado, eu sou obrigada a ter relação sexual. Se ele fica insistindo, né? Se ele força o ato, se ele se recusa a usar algum método, né? Um preservativo, que ela tome, use algum método anticoncepcional, isso tudo é violência. Né? Até o nudes, que assim, aí, nessa ascensão aí das redes sociais, isso cada vez tem sido mais frequente, da mulher estar no relacionamento, confiar, né, fotos íntimas a esse parceiro, e aí o relacionamento terminar, ele usar desse material para ameaçar, para constranger, para expor essa mulher, e ele achar que, como ela mandou para o telefone dele, que aí passou a ser dele, que ele tem o direito de dispor, né? E não é assim. Então, todas essas reflexões com as mulheres, a gente também faz, e a orientação. Tá? A orientação do caminho, dos caminhos possíveis que ela deseja. Uma pergunta muito comum é assim, um abrigo, né? Ter um abrigo para as mulheres que estão em situação de risco de vida, que não tem, né, uma rede familiar, uma rede de amizades. A gente não dentro da cidade ainda, até porque não tem demanda quantitativa para um abrigo sigiloso na cidade. A gente recorre a cidades, né, circunvizinhas, que são extremamente parceiras nossas. A gente nunca teve dificuldade em casos que necessita, de fato, de abrigamento, a gente sempre consegue esse abrigamento. E agora também a Avon, né, a empresa Avon, desde o ano 2000, ela lançou um projeto, o projeto Acolhe, que ela oferece hospedagem para as mulheres, e aí elas ficam hospedadas, tem todo um esquema mesmo de segurança, de sigilo, de proteção, e elas ficam ali, só que esse projeto Acolhe é num prazo de 15 dias. Aí eu vou até dar um exemplo assim recente. Ela ia para uma cidade do Nordeste, e ela só estava esperando resolver uma situação, né, do filho. Ela ficou nessa rede, né, num desses hotéis, até a justiça resolver a questão do filho dela, e aí resolveu, ela seguiu para a cidade dela, né? Então, a gente também tem essa parceria. E, então, tanto essas situações de risco de vida, como também a inserção no mercado de trabalho, a questão da dependência econômica, ela é um fator que, óbvio, que merece a gente atentar, mas a questão do emocional, da dependência emocional, do vínculo, não vou nem falar dependência, do vínculo emocional com esse parceiro, e eu estou falando, pessoal, assim, né, da mulher com o parceiro, porque a grande maioria é com o parceiro, são relações heterossexuais de mulheres com o seu atual parceiro ou com ex-parceiros, né? Mas a gente sabe que a Lei Maria da Penha, a vítima é sempre a mulher, mas que o autor, a autora, né, pode ser qualquer outra, pode ser, né, de ambos os sexos, de qualquer outro gênero, tá? Mas a grande maioria que a gente atende lá são de relações heterossexuais do parceiro atual ou de ex-parceiros. Então, lá dentro do CEAM, ela vai ter várias possibilidades mesmo de romper com esse ciclo, tá? A gente vai estar junto com ela, como eu falei, acolhendo mesmo essa dor, né? Tem mulheres que nunca conseguiram conversar da sua história, da sua vida, que elas não tinham sentimento de confiança em relação a ninguém. E aí, assim, é extremamente angustiante, doloroso, você ter essa sensação de solidão, né? De você estar num sofrimento, sendo subjugada, sofrendo uma violência e não contar, né? Achar que não pode contar com ninguém. Então, ali ela pode decidir assim, eu não quero fazer nenhuma ocorrência policial, eu não quero fazer pedir medida, eu não quero ver Bolsa Família,
eu não quero, enfim, eu não quero nada. Eu tenho a minha família, sei lá, no Espírito Santo, por exemplo. Eu quero ir para o Espírito Santo. E aí a gente vai articular com essa mulher a viabilidade dela ir para o Espírito Santo. Pensar que hoje somos uma Secretaria de Política para as Mulheres é fundamental porque a gente tem orçamento. Então, antes, a gente tinha que se virar nos 30, por exemplo, para conseguir uma passagem para ela ir para outro estado. Hoje, sendo uma secretaria com orçamento, a gente já reservou um valor, né, no nosso plano plurianual e lá na lei, no nosso orçamento, para que a gente tenha esse valor, né, que possa ser destinado para essas mulheres. Porque aqui em Macaé, a gente também sabe, né, que há muitas mulheres que são de fora da cidade, né, que não são nativas e que vieram para Macaé acompanhando seus parceiros. Então, a gente possibilitar nessas situações que ela deseja voltar para a cidade de origem dela, a gente propiciar essa passagem, né? Então, isso a gente também agora conseguiu estar previsto no nosso orçamento, como também um auxílio. Eu falei da questão financeira, né, que ela é sempre muito dita, né? Ela sempre aparece nas falas, mas pelo meu acúmulo, né, de estudo, de empírico mesmo no trato, na lida com esses atendimentos, a dependência emocional ela é muito mais forte do que a dependência financeira, mas a dependência financeira ela existe, né? E aí a gente também contemplar isso no orçamento, que a gente possa oferecer um cartão, uma quantia durante determinado tempo, para que essa mulher ela possa se sentir mais segura financeiramente, né, para cuidar, enfim, da vida dela e quando com os filhos dela também, ela ter essa segurança financeira, tá? E aí eu vou falar também, eu tenho tempo? Alguém? Mas me interrompam, hein, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu vou falar só... Mais 10 minutinhos, não tem problema. Não, tudo bem. Vou falar um pouquinho dos serviços que a gente tem dentro do CIAM, tá? Lá a gente tanto faz os atendimentos individuais, em todas as áreas, serviço social, psicologia, e com as advogadas, o atendimento individual, como a gente tem as rodas de conversa. Tem uma roda de conversa semanal, que é uma roda de artesanato, né, que as mulheres vão para essa roda de artesanato e vão aprender algum tipo de artesanato, mas ela também tem a pretensão de ser um momento, sim, assim, de descontração e de estabelecer relações ali, né, de confiança. É um momento que ela também acaba falando sobre a história de vida dela, né, sobre as condições de vida, mas é um momento que a proposta é ser de suavidade, né? De respiro mesmo, de chegar e de fazer um artesanato, tomar um café, beber uma água, se permitir também ter o relaxamento. E a roda de conversa, uma outra roda de conversa, que até então ela é mensal, que a gente aborda nessa roda de conversa tanto... Tem as mulheres que são assistidas, como pode ter profissionais da rede participando. Durante o momento mais crítico da pandemia, a gente fez online essa roda de conversa. E nessa roda a gente tanto pode falar da Lei Maria da Penha, como direito previdenciário, como também ser um momento dela tomar um lanche e falar de qualquer coisa, né? Novamente, um momento de relaxamento, né, que ele se perde aí nas obrigações, nos compromissos do cotidiano. O CIAM descentralizado, que a gente vai quinzenalmente no Córrego do Ouro, quinzenalmente no Lagomar. Por que o Lagomar? O Lagomar, por ser o bairro mais populoso, e ele aparece, né, em primeiro nas nossas estatísticas por bairro. Então, quinzenalmente a gente vai no Lagomar e em Córrego do Ouro, na Serra e também no Sana, que a gente vai expandir,
porque a gente sabe da dificuldade, né, de deslocamento da Serra para o centro de Macaé. E aí, em parceria com os CRAs, a gente oferece atendimento, palestra, roda de conversa, e uma vez por mês a gente está lá no Centro Pop, com as mulheres que são assistidas pelo Centro Pop. E o seu itinerante, que a gente tem agora uma unidade móvel, que a gente percorre, já começou a percorrer, e o objetivo é percorrer todos os espaços mesmo do município de Macaé, com essa unidade móvel, divulgando os trabalhos que acontecem, oferecendo atendimento e oferecendo também rodas de conversa, rodas de artesanato. O Fala Mulher, que é o telefone, né, que a mulher pode ligar e falar sobre qualquer demanda que ela tenha, tá? Desde violência a ela dizer, por exemplo, que não tem iluminação na rua dela. E aí a gente articular com a Secretaria de Serviços Públicos para ver, né, o que cabe, o que é possível para poder ter iluminação na rua. Enfim, toda e qualquer demanda, a mulher também pode estar acionando o Fala Mulher. Tem o grupo reflexivo de homens, né, que a gente faz em parceria com o GEACRIM e com a Faculdade de Psicologia da Salesiano, que são homens indicados lá pela Justiça, que têm processos de violência doméstica, e eles participam desse grupo reflexivo. E a Maria da Penha nas escolas, né, que aí a gente estava falando antes de educação, né, a Maria da Penha nas escolas é uma parceria do NUPEDI, aí da Faculdade de Direito, com o GEACRIM, com a Patrulha Maria da Penha, o Serviço Social da Secretaria de Educação e o CEAM. A gente faz essa bateria de palestras, de oficinas em inúmeras escolas. Agora a gente está na 2ª edição para estar dialogando, trocando com esses adolescentes, esses jovens. E o curso Elas por Elas, que também vem aí numa 2ª edição a partir do dia 14/9. Só que essa edição do curso Elas por Elas vai ser só com as servidoras públicas de Macaé, vai ser uma edição especial, e que a gente traz vários temas do universo da mulher, que a gente traz, né, e tem convidadas, professoras, que vão ministrar as aulas nesse curso. E aí, pessoal, acho que eu falei, assim, basicamente das nossas ações, né, as reflexões que realmente, assim, é importante a gente estar fazendo, tá pensando mesmo. A gente sabe que a gente ainda tem aí uma estrada, né, longa para poder percorrer e ver a geração, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, que possam ver uma outra realidade, mas que realmente é possível. É possível porque a gente já teve, né, as conquistas na nossa cidade, né, no nosso município. A gente ter uma Secretaria de Política para as Mulheres, ter um orçamento que a gente pode utilizar em prol, né, de demandas reais dessas mulheres. Isso tudo são conquistas, né? Então, a gente, assim, não perder de vista aquilo que a gente tem de continuar lutando, reivindicando, porque também tudo que a gente conquistou foi fruto de luta, né? Não foi só por causa dos nossos lindos olhos, né? Mas também reconhecer aquilo que a gente já conquistou, né? Porque a gente precisa de um que a gente conquistou mesmo e outro que a gente precisa desse reconhecimento para poder nos dar o ânimo para continuar, né? E incentivar realmente, assim, também outras mulheres, né, que de alguma forma, mesmo que não seja uma militância num coletivo, num movimento de mulheres, mas que possam se reconhecer mesmo, né, dentro das suas casas, qual é o papel que de fato ela está ocupando e qual que ela tem de fato direito e que ela merece, né, na sua rua, na sua comunidade, no seu espaço de trabalho, enfim. Tá? E aí, essa contribuição, espero que a gente possa, né, ter contribuído de alguma maneira assim, positiva para que vocês pensem, repensem, né? Porque a gente vai pensando e repensando a todo momento, né? O significado aí
de tantos investimentos, né, para que nós, mulheres, de fato, estejamos em pé de igualdade com os homens, que é isso, né? Igualdade. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você, querida. Olha, eu caí aqui um tempo na internet, consegui recuperar a tempo, ainda bem. Fizeram uma manutenção aqui na internet, fiquei desesperada para retornar, mas graças a Deus consegui retornar a tempo e ouvir, porque a atuação do CIAM é importantíssima na sociedade, não apenas macaense, mas em várias cidades na qual está instituído. Foi falado aqui, né, uma aluna falando que ela participou de uma palestra na OAB, que em Cabo Frio, por exemplo, tem a Delegacia das Mulheres e que atua de modo muito próximo com o CIAM. Então, é importantíssimo que a gente fortaleça esses instrumentos e que seja dado orçamento, né, efetivo para esse aparato necessário para apoio à mulher. E dizer que a gente, enquanto Universidade Federal, tem dado a oportunidade de apoio através da pós-graduação dos nossos residentes jurídicos, também no CIAM, o que para nós é importantíssimo, porque a gente reverte um pouquinho o que a gente pode aí dos saberes jurídicos na possibilidade de defesa também da mulher macaense, da mulher de toda a região aí, tendo em vista que a gente sabe da importância que é juntar esforços nessa proteção. Então, eu quero agradecer a todos e todas que estiveram por aqui, agradecer a Raíza, a Sandra mais uma vez, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, e me despedir e deixar aqui para vocês para que a gente se reencontre na próxima vez. Sandra, passo a palavra então para se despedir. Só agradecer mesmo, e você lembrou bem, verdade, os residentes do Cajuf, também super parceiros já há muito tempo, né, as meninas, e está chegando, né, residentes novas. Agradecer realmente esse momento, a escuta de vocês, a troca, a oportunidade da gente estar falando do nosso trabalho. E estamos lá para vocês querendo saber mais informações, né, trocar com a gente, pesquisa, enfim, a gente está lá de portas e com o coração aberto também, tá? Obrigada. Obrigada, Sandra. Raíza, querida, passo para a palavra para você se despedir. Fabiane, Sandra, muito obrigada por esse evento, né? Alunos também do projeto de extensão Cidadania Ativa, muito obrigada a participação e envolvimento de vocês e todos que estiveram aqui presentes, que acessaram esse material. Obrigada por se propor a ouvir o assunto, a refletir sobre, e foi muito proveitoso. Saio daqui muito contente. Obrigada, querida. Então, quero deixar então meu boa noite, agora boa noite, né, a todos e todas, e em breve estaremos divulgando aí o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos, até a próxima.